Queremos testar a transação que criamos nos passos anteriores. Para isso, o GeneXus primeiro terá que criar o banco de dados da aplicação e, em seguida, para armazenar os dados da transação Customer, será necessário criar nessa base de dados a tabela associada, e imediatamente será preciso construir o programa da transação, o executável, que deverá ser enviado ao servidor web para que, de fato, possamos testar em nosso navegador. A esse ciclo, no qual um desenvolvedor modela, constrói e testa antes de ter a aplicação pronta para ser colocada em produção, chamamos de prototipagem. Agora, como conseguimos executar? Na opção Build do menu, temos a opção Run, que também pode ser executada pressionando o F5. Ao fazer isso, vemos que na janela de Output, o GeneXus começa a informar o que está fazendo. A primeira coisa que ele faz é conhecida como análise de impacto do banco de dados, que termina com um relatório chamado de análise de impacto. Aqui é informado o impacto que as novas definições feitas na base de conhecimento terão sobre a estrutura do banco de dados. Aqui está nos informando que as tabelas do banco de dados serão criadas. À esquerda, vemos o nome da tabela Customer. E à direita, a especificação do que deverá ser feito em relação a essa tabela. Informa que será necessário criá-la e que sua estrutura será composta por esses atributos com esses tipos de dados. Além disso, também será criado um índice sobre essa tabela pelo atributo Customer ID, que é o atributo-chave. Mais adiante, no curso, entenderemos isso. Como estamos de acordo que essa tabela seja criada com essa definição no banco de dados, pressionamos o botão Create. Após isso, o GeneXus procede a gerar os programas para criar o banco de dados e a tabela Customer. Em seguida, ele os executa, de modo que, ao terminar, se não houver nenhum erro, o banco de dados com a tabela Customer estará efetivamente criado. Aqui informa que a reorganização do banco de dados foi bem sucedida, e então o GeneXus continua seu trabalho, gerando agora os programas da aplicação. Ou seja, ele irá gerar todas as linhas de código necessárias na linguagem de programação escolhida para ter a aplicação executável, em particular a transação de clientes, pronta para que possamos inserir, modificar e excluir. Ao realizar esse processo, ele irá nos informar, objeto por objeto, o resultado da geração. Isso é feito na janela Navigation View, onde vemos o relatório relativo a todos os objetos que precisaram ser gerados. O primeiro é o que esperávamos, o da transação Customer. Ele nos informa, entre outras coisas, que o programa-fonte foi criado em linguagem .NET, que irá trabalhar sobre a tabela Customer. Obrigado. E que realizará sobre ela as operações de Insert, Update e Delete. Também foram criados estes outros programas auxiliares. Um que nos interessará especialmente será este último, GX0010, que veremos que aparece nomeado na lista de navegação do Customer como Prompt. Em breve vamos entender. Quando todo o processo de construção termina, ele nos informa que o RAM foi bem sucedido e abre uma janela que mostra todos os objetos executáveis, que por enquanto é apenas a transação Customer. Para executar, basta clicar aqui. Vemos que uma janela do navegador é aberta com o aplicativo em funcionamento. Aqui estamos vendo a tela que nos permite inserir, modificar e excluir clientes, que reflete o layout web da transação. Vamos inserir os dados do nosso primeiro cliente. Vamos identificá-lo com o número 1, pressionamos a tecla Tab e inserimos John como nome do cliente, seu sobrenome é Smith, ele mora neste endereço, seu telefone é este. E seu endereço de e-mail é jsmith.com, por favor, anote. Agora pressionamos o botão confirmar e uma mensagem aparece. Ela nos informa que os dados foram adicionados com sucesso ao banco de dados enquanto o formulário foi limpo. Estamos prontos para um novo cadastro.
Nosso segundo cliente será identificado com o número 2. Chama-se Susan, seu sobrenome é Brown, seu endereço é este, seu telefone e seu e-mail. Pressionamos confirmar e novamente aparece a mensagem informando que os dados foram adicionados com sucesso. Agora, se no campo ID inserirmos um ID já existente no banco de dados e pressionarmos Tab, por exemplo, o que acabamos de criar, 2, ele nos traz todos os dados desse cliente. E poderíamos, a partir daqui, modificar algum deles. Por exemplo, suponhamos que tenhamos digitado o e-mail errado. Vamos editá-lo para sbrown.example.com. Uma mensagem nos indicará que os dados do cliente foram atualizados com sucesso. Também podemos usar os botões aqui em cima para navegar entre os clientes, indo, por exemplo, para o próximo, o anterior, o último, o primeiro, ou, através do Select, abrir esta lista de seleção que mostra todos os clientes da tabela para poder escolher um, permitindo filtrar se soubermos algum dado. A lista de seleção nos permite, então, editar o desejado. Esta lista de seleção foi implementada automaticamente pelo Genesis. É o objeto que tínhamos visto reportado na lista de navegação como GX0010. Vamos encontrá-lo no KB Explorer e até poderíamos modificá-lo. Por enquanto, não precisamos saber mais nada. Claro, também podemos excluir um cliente pressionando o botão Delete. Vejamos que nos informa que a exclusão foi bem sucedida. De fato, se agora abrirmos a lista de seleção, o cliente 2 não está mais lá. E se digitarmos 2 no campo ID, vemos que o formulário aparece vazio. Vamos inseri-lo do zero. Onde o Genixus criou o banco de dados e em qual servidor web subiu a aplicação que estivemos executando? Não configuramos nada explicitamente. Nada. Ele não nos perguntou absolutamente nada. A GeneXus nos oferece a possibilidade de criar protótipos e executar nossa aplicação, tanto localmente quanto na nuvem. Se não indicarmos explicitamente que queremos criar protótipos na nuvem, o GeneXus usará a configuração padrão. Protótipo local. Isso significa que o banco de dados estará em nossa máquina e os programas executáveis estarão em um servidor web local, ou seja, em nossa máquina. Por outro lado, se criarmos o protótipo na nuvem, tanto o banco de dados quanto os programas estarão hospedados na nuvem. Poderíamos compartilhar a URL da nossa aplicação com outros desenvolvedores da equipe, para que também possam testar o protótipo de qualquer lugar onde tenham conexão com a internet. Vamos ver onde está configurada a prototipagem local ou na nuvem. Na janela de preferências, vejamos que aqui aparece toda a informação relativa ao aplicativo que estamos desenvolvendo para o ambiente.NET, que foi a linguagem escolhida por padrão quando criamos a KB. Em particular, vejamos que temos um nó para especificar as características do back-end do aplicativo e outros para as do front-end. No back-end, logicamente, estará, entre outras coisas, tudo o que diz respeito ao servidor web, assim como o banco de dados, que havíamos deixado com o valor padrão quando criamos a KB, que era o SQL Server. Se clicarmos no gerador padrão, tendo a janela de propriedades visível, podemos ver, entre todas elas, sob este grupo, a propriedade Deploy to Cloud. Ela tem o valor não por padrão. Isso significa execução local, utilizando o servidor web que for definido na propriedade Web Server. Veja que no webroot está indicado localhost. O valor raiz do web server podemos ver claramente aqui. Depois da barra está o nome do objeto transação. Para executar na nuvem do Genixus, deveríamos mudar para sim a propriedade Deploy to Cloud, e dessa forma, na próxima vez que executarmos a aplicação, será utilizado o servidor web e o banco de dados instalados na nuvem. Vamos deixar os valores padrão, ou seja, enquanto não precisarmos compartilhar a aplicação pela internet. Obrigado. Utilizaremos a prototipação local.